Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, eu sou a Lívia e este episódio é uma continuação de uma conversa entre 4 amigas sobre o tema contentamento. É a parte 2 de uma jornada que ainda será muito longa. Tudo aquilo que nós conversamos, citamos, sejam livros, podcasts, referências, estará no site esteaquele.com. Eu espero que você aproveite essa conversa assim como nós aproveitamos e certamente ainda estamos numa caminhada de aprendizado também muito longa. Então, vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. E nós estamos aqui eu digo nós porque eu estou aqui com as minhas amigas que fazem parte dessa jornada que nós propomos de meditarmos sobre o tema contentamento num livro da Nancy Wilson, publicado pela editora Trinitas. E nós estamos hoje gravando a parte 2, baseada no capítulo 2 deste livro. Então, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu te convido a voltar ao episódio 2 e ouvir a primeira parte dessa conversa. Que, como eu disse, é uma jornada, então nós temos aí um longo caminho. Entre alguns episódios, você vai ver essa jornada aí no nosso podcast. Eu quero agradecer essas minhas amigas que toparam entrar nessa caminhada comigo. Eu disse isso já no primeiro episódio que nós gravamos, que é algo que eu amo muito poder compartilhar. Eu acredito que quando a gente divide, a gente multiplica, a gente aprende, a gente tem outras perspectivas. Isso particularmente me enriquece muito. Esse livro da Nancy Wilson, inclusive, ele tem todo o final dos capítulos perguntas para serem discutidas com você mesmo ou em grupo. Então fica aqui o meu incentivo para fazer isso em grupo também. É um livro que vale muito a pena. Eu aproveito até para dizer, se você chegou a esse podcast pelo Spotify ou pelo YouTube, nós temos na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, um link para o site esteaquele.com. Lá você tem todas as informações que você precisa sobre esse episódio, sejam as citações que nós vamos fazer aqui, outras indicações de livros e inclusive o link para adquirir o livro Contentamento, que é a base da nossa conversa. Sem mais delongas, quero dar boas-vindas para as minhas amigas e um oizinho para elas e delas para vocês, que são os nossos ouvintes. Só um parênteses aqui, eu quero também agradecer pelo feedback que nós tivemos desse episódio, da primeira parte. Obrigada a você que disse que foi abençoado e abençoada. Nós temos ouvintes homens e mulheres, então muito obrigada por você dedicar um tempo para ouvir a nossa conversa. Espero que isso continue te edificando, mas obrigada pela resposta também, isso nos alegra, nos encoraja, enfim, nossa gratidão. Então, oi, Bianca, tudo bem? Oi, tudo bem? Você e vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. Espero que seja bênção essa conversa. E para nós, com certeza, vai ser, né, Li? Sim. Obrigada a você pela sua participação, ajuda, por topar mesmo essa jornada com a gente. Oi, Camila. Olá, oi, meninas. Também é mais um, né? Capítulo encorajador e desafiador. E é um privilégio poder estar fazendo parte deste momento e de poder realmente ser encorajada por vocês, né? Que é isso mesmo, acho que o fato de estar lendo nos encoraja e a minha oração é que disso possa sair mais frutos. Oi, Dri. Olá, tudo jóia?
Bênção, tá aqui mais uma vez, lembrando, em primeiro lugar, o meu coração das promessas de Deus, que a gente reviu, releu nesse capítulo, que a gente possa seguir juntas, nos encorajando, nos lembrando da palavra do Senhor e do quanto a gente pode buscar essa alegria e esse contentamento nele. É isso. Muito obrigada, meninas. E eu quero fazer aqui uma breve introdução, falar a minha parte e depois eu vou passar para cada uma de vocês para a gente dividir, compartilhar entre nós e com aqueles que estão nos ouvindo agora. Esse segundo capítulo do livro se chama As Promessas de Deus. Então, cada capítulo a gente vai se aprofundando mesmo no tema do contentamento, mas até tendo perspectivas que talvez você, eu acredito, não tinha antes sobre esse tema, né? Eu sempre tenho falado que é importante a gente lembrar que a gente não está falando de qualquer contentamento, mas nós estamos falando do contentamento cristão, baseado em Cristo, um contentamento bíblico, portanto. E eu quero citar algumas coisas que a Nancy fala no início do capítulo para basear um pouquinho essa minha primeira fala, essa introdução. E ela começa dizendo que as promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E ainda ela diz assim, que quando a Bíblia nos diz para que estejamos contentes, ela o faz com uma promessa. E cita um verso da Bíblia que eu amo demais, que é Hebreus 13, verso 5. E esse verso diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É interessante que a palavra alicerce nos remete àquilo que nos sustenta, aquilo que mantém firme ou não, porque daí depende do alicerce sobre qual você está construindo algo, né? Eu gosto bastante de uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz que existe uma porção de coisas interessantes que você pode fazer, por exemplo, com areia, mas não vá construir uma casa sobre ela. É muito importante nós atentarmos e olharmos para o fundamento de algo, para a raiz que sustenta algo, para a raiz que sustenta uma árvore, porque da raiz, da nutrição que vem da raiz, é que depende os frutos. Então, essa palavra alicerce e fundamento chamou bastante a minha atenção. Além disso, se nós formos pensar então que o contentamento vem desse alicerce, que são as promessas de Deus, nós precisamos entender que o contentamento não vai surgir primeiramente ou fundamentalmente de um esforço nosso, mas estará sendo um fruto sobre as nossas vidas se estiver fundamentado nas promessas de Deus, ou seja, no caráter de Deus. Eu acredito, e nós precisamos entender isso, que porque Deus Ele faz. Se Deus é fiel e as suas palavras são fiéis, o que Ele fará. E fundamentarmos a nossa vida sobre as promessas de Deus é também fundamentarmos a nossa fé sobre o caráter de Deus. Aliás, é sobre isso que se trata a fé. Quando a gente fala sobre conhecimento de Deus, quando a gente fala de conhecimento bíblico, a gente não está falando só de conhecimento no sentido de informação, mas de relacionamento. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós estamos falando sobre nos relacionar com Deus. E é sobre isso que se trata a fé. O contentamento tem a ver com o exercício da nossa fé. E fé bíblica não é um pensamento positivo, um desejo de que as coisas deem certo, é uma aposta que eu faço ao acaso. Fé bíblica é uma confiança que eu deposito em Deus, ou seja, em suas promessas. A fé é saber que Deus sabe o que nós precisamos. E por isso, se não me engano, Elizabeth Elliot disse isso. Se
eu não tenho algo agora, é porque eu não preciso disso agora. Seguindo nesse capítulo, se eu pudesse dizer 2 palavras que me chamaram bastante atenção, seriam fé e satisfação. E eu quero ler uma outra versão um pouco mais contemporânea desse versículo de Hebreus 13, 5, que diz assim: não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que já possuem, pois, considerando que Deus os assegurou, não permitireis que vocês caiam. Deus está pronto para nos ajudar. Não tenho medo de nada. Quem ou o que pode me atingir? Então, é uma versão contemporânea do mesmo verso de Hebreus 13. E eu gostei muito quando essa versão diz: estejam satisfeitos com o que vocês possuem. Satisfação é sobre... Talvez a gente falou um pouco sobre isso na primeira parte da nossa conversa. Satisfação é sobre estar saciado, é sobre estar suprido, é sobre estar contente. Portanto, eu estou satisfeita em quem eu descanso, em quem eu me entrego, em quem eu me fundamento. Então, fé e satisfação vão construindo o entendimento mais profundo que nós temos sobre contentamento, sobre o nosso relacionamento com Deus. E a Nancy vai falar nesse capítulo que crer nas promessas de Deus requer fé, força e coragem. Esse é um chamado de coragem. Ter contentamento é ter coragem para confiar no Senhor. E veja, nada mais é do que um sentido mais profundo da fé, porque fé cristã é desistir do nosso controle. E, portanto, do que eu acho que eu preciso. Para quê? Para crer que Deus sabe o que eu preciso, eu repito. Então, é coragem para se contentar, é coragem para se satisfazer, é coragem para esperar no que é eterno, que eu ainda não vejo, mas já me alegro, me contento. E eu diria mais, assim, meditando sobre esse capítulo e sobre os desafios que ele trouxe para o meu próprio coração, que isso é um exercício diário. E eu diria mais, é um exercício de várias vezes no dia. É uma escolha que eu faço várias vezes no dia. É um realinhar diário do meu foco, porque facilmente o meu coração é levado a ter esse controle do que eu acho que vai me contentar, ou a desejar o que eu acho que vai me satisfazer aqui e agora, porque eu não quero esperar, porque eu sou impaciente. E então eu perco esse foco. Agora, como então eu mantenho o foco? Como então eu faço essa escolha diária? Como então eu luto pelo contentamento, em fé e em satisfação? Conhecendo as promessas de Deus. Porque a verdade é que se as promessas de Deus vão fundamentar o meu contentamento, se eu não souber quais elas são, vejam, isso é muito simples e muito desafiador. Se eu não souber quais promessas são, como é que eu vou alicerçar meu contentamento nessas promessas? Eu preciso conhecê-las. E uma coisa que, se você quiser também voltar no nosso episódio 3, que a Renata Gandolfo falou bastante, ela disse: nós vamos combater as mentiras, nós vamos combater os enganos do nosso coração com a verdade. E qual é a verdade que, por exemplo, esse verso de Hebreus nos disse? Que Deus disse. Quem disse? Deus disse. Palavra de Deus. E ele disse: eu jamais te deixarei. Eu jamais te deixarei. Quando? Em todo o tempo. Essa é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa fiel. Mas, por outro lado, o descontentamento, o que ele faz? Ele me leva a desconfiar dessa promessa. Ele me leva a duvidar dessa promessa. E, portanto, eu elaborei aqui 2 pensamentos que vieram ao meu coração. O contentamento envolve confiança em Deus. Por outro lado, o descontentamento envolve desconfiança de Deus. E pensando sobre isso, eu falei: uau,
Como isso é sério sobre o meu próprio coração. Quando eu encontro descontentamento do meu próprio coração, é porque, na verdade, eu estou desconfiando das promessas de Deus sobre mim. Das promessas de Deus na sua palavra, do caráter de Deus. Por isso esse assunto é tão fundamental na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E a verdade é que Hebreus 6 vai dizer que é impossível que Deus minta. A palavra nos diz que, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus será fiel. Essa é uma verdade imutável. E é por isso que, se o meu contentamento for fundamentado nessas promessas, nessa palavra, ele será crescente, ele será visível, ele será experimentado na minha vida. A Nancy, ela lista algumas coisas que o contentamento, essas promessas alimentando o nosso contentamento fazem na nossa vida. Ela diz que elas nos sustentam, como nós dissemos. É um alicerce. Nos ajudam a fixar os nossos olhos em Cristo, a relembrar o que Deus está fazendo aqui e agora e o que Ele prometeu fazer por toda a eternidade. Certa vez eu fiquei pensando em uma pergunta tão fundamental para a nossa vida e como às vezes a gente engasga para responder. Por exemplo, se alguém chegar para você e perguntar assim: você é feliz? Muitas vezes nós engasgamos para responder. Por quê? Será que não é porque nós temos medo de ao dizer, não, eu sou feliz, em Cristo eu sou feliz, a gente vai estar perdendo algo que nós ainda não recebemos? Eu lembro, talvez, do meu pai me dizendo isso. Será que nós seríamos capazes de orar dizendo, Deus, não precisa mais fazer nada, porque tudo que o Senhor já me deu é suficiente? E abrirmos mãos dos nossos desejos e dizermos, Senhor, Tu és suficiente, não preciso de mais nada. E então, diante dessa pergunta, você é feliz? Nós podemos responder pela fé, alicerçadas nas promessas de Deus, na confiança em Deus, na satisfação, na suficiência. Sim, eu sou, sem medo de perder nada, mas é uma luta, é uma linha muito tênue. E é uma linha tênue entre o que eu quero e o que eu preciso. Existe uma diferença que é grande e ao mesmo tempo é uma linha fina entre o que eu quero e o que de fato eu preciso. E aí nós podemos falar de tantas coisas, né, amigas e ouvintes? Nós podemos falar de desejos lícitos até que existem em nossos corações. Nós podemos falar tanto de desejos sobre coisas materiais e simples, quanto anseios profundos. Tantas coisas. Mas eu anotei aqui alguns sinais sorrateiros que eu vi no meu próprio coração, que vão roubando essa certeza que eu tenho em Deus. Um dos sinais é falta de gratidão, falta de exercitar a gratidão, falta de vislumbrar a graça de Deus nas pequenas coisas. Paulo vai dizer assim, o que você tem que você não tenha recebido? Muitas vezes nós vamos focar no que falta e não no que temos. Isso é uma coisa que eu repito muito para os meus filhos. A gente olha só para o que falta e aí nasce ingratidão no nosso coração. Mas a verdade é que nós deixamos de louvar a Deus por pura graça nos dar o que nós temos. E já temos em Cristo, por exemplo. Ou temos na nossa mesa todos os dias. Ou temos no nosso guarda-roupa. Ou temos de formas surpreendentes quando Deus nos dá mais do que nós precisamos. Quantos de nós não podemos todos os dias fazer essa oração e dizer, Senhor, obrigado, porque na verdade eu tenho mais do que eu preciso. O Senhor tem dado mais. Outro sinal sorrateiro no meu coração é quando desejos lícitos se tornam exigências. Do tipo, se eu não tiver paz, se eu não tiver saúde, se eu não tiver alegria aqui e agora, nas coisas que eu tenho, então eu não serei feliz. A partir do momento que algo se torna uma exigência no nosso coração, nasce um ídolo no nosso coração. E então, no coração de todos nós, existe um trono. E se Deus não estiver sentado lá, outra coisa estará. Ou eu mesma, ou algo que se torna um ídolo no meu coração. E Mateus 6 vai dizer isso, né? Onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o meu pensamento, o meu foco, aí estará o meu tesouro. Quantas vezes um dos sinais sorrateiros é quando o nosso foco está em outra coisa? Por exemplo, em comparação. Comparação é algo muito sutil e que nos visita todos os dias. Eu comparo, então, seja desde esposo, o filho da outra, os filhos dos outros, o marido da outra é melhor do que o meu.
Isso causa inveja e causa cobiça. Nós temos algo que vai minar profundamente, seduzir e arrastar o nosso coração para a direção errada, que não é o contentamento e o descontentamento. E um último ponto, bem sorrateiro, que muitas vezes eu vejo no meu coração, é que eu perco o senso de peregrinação, de que este não é o meu lugar final, de que as coisas que eu desejo aqui, neste mundo, não são o meu destino final, a minha felicidade final. E todas as vezes que esse senso de peregrinação vai se enfraquecendo na minha vida, alimenta o descontentamento. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele vai dizer que simplicidade é liberdade. E uma outra frase também nesse capítulo diz que pureza de coração é desejar uma coisa só. Nós queremos muitas coisas, mas o chamado de Cristo para nós em Mateus 6 é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, queridas que estão nos ouvindo, sobre mim eu digo, isso é uma luta diária, de momento a momento, constantemente no meu coração, eu não sei no seu. Um verso de Eclesiastes 7:29 diz que Deus nos fez simples e direitos, mas nós é que complicamos tudo. Nós é que queremos demais, nós é que buscamos no alvo errado. E a verdade é que muito do nosso modo de vida, dos nossos hábitos, dia a dia, e nós precisamos atentar para isso, revelam se a nossa vida está baseada na suficiência de Cristo, no contentamento de Cristo ou não. E então, esse é o desafio desse capítulo. E para mim é muito sobre fé, satisfação e relacionamento com Deus. E tudo isso sendo uma escolha diária, momentânea, de momento a momento. Não momentânea, eu não quis dizer de passageira. Às vezes ela é, então preciso de momento a momento. Mas é constante. E se deixar eu falo demais, minhas amigas já me conhecem, já estão rindo aqui pra mim. Eu quero ouvir de vocês também, meninas, para compartilhar entre nós e com aqueles que nos ouvem. O que esse capítulo falou com vocês? O que vocês gostariam de dividir sobre o que impactou e marcou a vida de vocês? Bianca, vou te chamar primeiro. Pode falar, Bi. Compartilha com a gente. Primeiro, uau. Com certeza uma bênção e realmente algo que precisa ser relembrado constantemente, né? Como você falou, a cada momento é uma escolha diária, de fato. E o que me saltou aos olhos foi algo que você até comentou no começo do capítulo. A autora diz que ela deseja examinar o verdadeiro fundamento do contentamento, que são as promessas de Deus. E ela diz que as promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E eu fiquei pensando, promessa, no meu entendimento, promessa é algo que está diretamente relacionado à confiança. Porque se você promete algo, se você recebe uma promessa, existe uma confiança. Você precisa ter a confiança de alguém quando você faz uma promessa, né, de que você vai cumprir. Ou quando você recebe a promessa, você precisa confiar que essa pessoa vai cumprir aquilo que ela disse. Sim. Então é algo pessoal, é algo muito próprio do relacionamento humano. Nós fazemos promessas, né? Sim. E ela bate bastante na questão da promessa e ela listou várias promessas, o que eu achei, assim, fantástico. Mas algo que me saltou aos olhos foi algo que você disse. O caráter de quem promete Sim. é o que vai me dar a confiança. Então, claro, nós ouvimos muitas coisas de Deus, né? Não só na igreja, o mundo fala de Deus. Mas muitas vezes eu vejo isso assim, na minha caminhada, na minha jornada, eu passei por situações desse tipo em que eu ouvia falar de Deus. Eu ouvia falar, Deus é bom. Eu ouvia falar, Deus é fiel. Eu ouvia falar, Deus é amor.
E uma coisa, até mesmo na Bíblia, a gente lê, né? E não existe nenhum indício na Bíblia que mostra que Deus é infiel, ou que Deus é mentiroso. Não existe nada a respeito disso na Bíblia, muito pelo contrário. Diz que Deus é verdadeiro, que ele é incapaz de mentir, como você citou, que ele é fiel e ele não muda, né? E essas coisas a gente encontra na Bíblia. Mas algo que você comentou e que ficou assim gritando na minha mente hoje é justamente: eu só vou conseguir confiar em Deus quando eu tiver um relacionamento com ele. Por exemplo, por mais que as pessoas me recomendem confiar em você para algum aconselhamento, alguma coisa assim, se eu não te conheço, eu vou ficar com o pé atrás, até provar dessa fidelidade. Sim. Esse pé atrás é a minha segurança, para que eu não me machuque. Nós somos assim. Sim. Nós temos um pé atrás com Deus. Naturalmente, nós temos um pé atrás com Deus. Será? Deus é bom, mas será que é bom o tempo todo? Então, a gente fica com esse pé atrás. E até que a gente prove das promessas de Deus, até que a gente não veja só as promessas na vida de personagens, de pessoas na Bíblia, ou de pessoas ao nosso redor, até que a gente prove na nossa vida, assim, no relacionamento pessoal com Deus, a gente vai ter esse pé atrás, falar: mas será? Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Certamente esse argumento, essa frase, vocês já ouviram em algum lugar. Nossa, mas se Deus é bom, por que tem tanta guerra? Se Deus é bom, por que tem tanto horror no mundo? Então, aí essa frase, essas perguntas, esses questionamentos mostram o pé atrás que as pessoas têm com Deus. O pé atrás que muitas vezes nós temos com Deus. Poxa, Deus, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por essa situação? Sim. Poxa, Deus, se o Senhor me ama, por que o Senhor não respondeu ainda? Tem orado há tanto tempo e tal. Então, é esse o pé atrás, que faz a gente acabar duvidando do caráter de Deus. Mas, Salmos 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Sim. Então, a própria palavra nos diz: provem. Isso. E é uma questão de coragem, como você disse. Tem uma citação aqui que ela fala de Josué, né, do chamado de Josué. E Deus fala para Josué, então 3 vezes ela diz aqui, né? Depois de colocar o trechinho da Bíblia, ela fala que Deus foi dito para Josué 3 vezes que ele fosse forte e corajoso. Isso. É preciso coragem, como você disse, para se lançar, para provar mesmo. Falou: não, beleza, vamos conhecer quem é esse Deus, né? Ainda que a gente conheça ele na teoria e prática são completamente diferentes. Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Mas eu terei apenas paz quando eu provar desse relacionamento redentor com ele. Sim. E no final das contas, tudo é sobre quem Deus é. Isso. Um outro exemplo muito legal, uma amiga hoje, eu estava conversando sobre esse tema e eu estava um pouco insegura sobre esse pensamento, eu não sabia se estava certo ou não. Compartilhei com uma amiga minha e ela me deu um exemplo que assim, ficou muito claro para mim. Ela falou assim: o povo no deserto, assim, pós-êxodo, né, tá ali na peregrinação no deserto, ela disse: o povo no deserto recebeu uma promessa, eles receberiam uma terra, né? Sim. Mas eles não se dedicaram a ter um relacionamento com o Deus que fez a promessa. Eles colocaram Moisés na frente, né? Eles se esconderam meio que atrás de Moisés. Sim. E aí, eles decidiram, né? Eles não se dedicaram a ter esse relacionamento com o Deus que fez a promessa, então logo essa promessa perdeu o valor. Por isso que o povo acabou, assim, oscilando, né? Ora eles obedeciam a Deus, ora eles se desviavam. Ora eles obedeciam a Deus, ora eles se desviavam. E ela disse também: à medida que eles se afastaram de Deus, deixaram de enxergar a promessa e deixaram de confiar no Deus da promessa.
Sim. Então, quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes a gente não foca quantas vezes a gente não se afasta de Deus e a gente perde de vista não só a promessa, mas o Deus que fez a promessa. Exato. Então, tá uma coisa ligada na outra, né? Tá interligado, assim, não é só a promessa em si, mas é o Deus que faz a promessa, que torna a promessa válida. Sim. O contentamento tem como fundamento essas promessas, não porque são promessas simplesmente de prosperidade, de bem-aventuranças, enfim. Se Deus diz, nunca te deixarei, é porque Ele vai cumprir. Exato. Ele vai ser essa companhia. Ele é o fiel, né, do relacionamento. Exatamente. E eu só vou saber disso quando, assim, particularmente falando, eu só soube disso, eu nunca te deixarei, quando eu percebi, quando eu olhei em volta e eu pensei, não tenho ninguém. Mas não, Deus estava ali. Sim. Deus está. Sim. Mas é aquela coisa, provai e vê que o Senhor é bom. É isso. Ótimo. Pensa num verso do Salmo que eu gosto, gente. Eu sempre costumo dizer, se alguém fala assim, olha, prova pra mim que a Bíblia é verdadeira, ela já responde, prova e vê, experimenta, anda sobre essas palavras. Mas é isso, né, Bia? Assim, a fé que a palavra de Deus nos chama é uma fé de desistir, né? É uma fé de se lançar, é uma fé de desistir do controle. E por isso, em Cristo, uma fé que nos chama a morrer para nós mesmas, para que Ele viva em nós. Então, por isso é um chamado tão desafiador, confrontador, e eu diria mais, impossível para nós. Só é possível por meio da graça, só é possível por meio da misericórdia de Deus operada em nós. Então, se você está ouvindo esse episódio e você tá se questionando, será que eu tenho essa fé? Onde que eu compro essa fé, gente? É graça de Deus, né? Então, nós podemos pedir, aumenta a nossa fé. Isso está diretamente ligado, portanto, a Deus aumentar o nosso contentamento nele mesmo, na suficiência dele. Muito bom. Camila Muniz, compartilhe conosco aquilo que Deus também colocou no seu coração sobre esse capítulo. Ai, meu Deus. Muito... Tudo que vocês falaram, né? Mas é interessante, assim, porque lendo de novo, né, e relendo, porque como é bem curtinho, a gente acaba que a gente vai se aprofundando, assim, mas disso que vocês falaram e crer nessas promessas. Mas para que eu creia em tudo isso, eu preciso conhecê-lo. Sim. Preciso buscar, eu preciso me relacionar com ele o tempo todo. O tempo todo, assim, eu tenho que tá buscando mesmo conhecer, aprender. E esse aprender mesmo, assim, o que ele quer de mim. E a partir do momento que eu aprendo que esse contentamento é algo que deve fazer parte da nossa vida como cristãos, assim, mais ainda, né, que eu tenho que me exercitar e buscar mesmo, tá cumprindo isso, né? Sim. E aí quando ela fala sobre Hebreus 13, que fala, nunca te deixarei, nem te abandonarei. A gente conhece isso, mas acho que na prática, quando a gente vai, quando a gente está vivendo alguma situação, Sim. É uma luta mesmo, né? Diante de tudo isso, a gente sabe, mas é a luta do obedecer mesmo, essa ordem de estar contente, independente da situação, independente se aquilo que eu queria não aconteceu, aquilo que eu planejei não aconteceu. Porque vão ter áreas nas nossas vidas, vão ter áreas na minha vida que vão me pedir essa coragem. Sim. De me contar do que em outras áreas. Mas a partir do momento que o escolher estar contente não vai ser mais sobre mim, assim, sobre Deus mesmo, né? Sobre o que Ele pede de mim. E se eu desejo mais dele em mim, então eu vou estar negando a mim mesma. Exato. Né?
Então é um exercício, assim, não é... A gente fala, eu tô falando aqui, mas quando eu tô vivendo isso, é bom. É bom, porque é que o Senhor sustenta, e o Senhor é esse alicerce mesmo, que Ele é o único que nos ajuda a passar por isso. Mas tomar essa decisão e ter essa coragem é um passo, Sim. né? É um passo difícil muitas vezes, porque essa negação, ela só vai existir realmente se o meu coração for sincero ali. Se de fato eu estiver tendo esse relacionamento com o Senhor, porque primeiro que eu vou enxergar isso, né? Exatamente. Eu consigo enxergar, porque se eu não tivesse relacionamento com o Senhor, eu não consigo enxergar que eu preciso aceitar tudo isso. E aí, senão meu coração me leva para o lado oposto, né? Porque a gente sabe que o coração é enganoso. Exatamente. Ele vai me levar realmente pro outro lado do que o Senhor não deseja. Uhum. E aí, quando a gente lê aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é nisso que eu creio. Assim, é Ele que vai me fortalecer quando eu tiver que tomar essa decisão de coragem mesmo, de dizer ou não, ou de aceitar aquilo que o Senhor tem para mim, mas por Ele. Sim. Porque o nosso contentamento, ele tem que estar no Senhor, se basear em quem o Senhor é, que é o que vocês falaram mesmo. Porque a gente conhecendo quem o Senhor a nossa alegria, a nossa situação não vai mudar, né? Não vai mudar a situação ali. Mas quem o Senhor é nas nossas vidas, é isso que muda. Porque aí isso. O caminho se torna mais fácil para a gente passar por isso. Sim. E aí você falou isso no começo, eu tinha até marcado, eu falei, nossa, Lívia, é isso. Eu pensei assim, o fato é que todo instante, não é nem todo dia, né? Mas é todo instante eu tenho que me lembrar dessas promessas, porque vai ser fácil eu me desviar delas. Exato. Vai ser fácil eu querer fazer do meu jeito. Né? Vai ser Sim. fácil eu me esquecer mesmo, né? Das verdades do Senhor e querer as minhas verdades, aquelas verdades que eu criei para mim, ou as verdades que as pessoas colocam no nosso caminho. Isso. Muitas vezes a gente escuta, né? E eu tenho que olhar para Ele mesmo. Tem uma frase, acho que de um devocional do Paul Tripp, que ele falava assim, que só entenderemos realmente as provações frustrantes e dolorosas deste momento quando as olharmos pela lente da eternidade. Porque é fato, né? A gente realmente passa por situações que, humanamente, a gente não vai mesmo entender. Sim. Mas quando a gente conhece quem é o Senhor e conhece essas promessas e sabe quem Ele é, Ele dá esse sustento, Ele estabiliza, que é o que ela fala, tira o olho do aqui, né? E a gente olha para o Senhor, para Ele mesmo, né? Nos relembra que não é sobre nós. Exatamente. Então, assim, é muito rico mesmo, assim, mas eu acho que o que mais marcou mesmo, assim, é o fato de que é um relacionamento real com o Senhor que a gente tem que ter. Sim. O tempo todo, de conhecer o que a palavra fala, de conhecer o que Ele pede de nós, né, para que essa verdade seja real. E aí a gente consegue caminhar, porque não é aqui, né? Muito bom, Ká. A verdade é que, ouvindo você falar, me remeteu muito à palavra dependência, né? E como a gente depende de Deus até para que nós sejamos salvas de nós mesmas e das ilusões que o nosso coração insiste em acreditar. Da ilusão de que eu preciso do que eu quero agora, aqui agora, porque senão eu realmente não vou ser feliz, eu não vou ser contente. E a gente falando isso, parece muito fácil, que você vai realmente enxergar e que realmente é um engano, mas não. A nossa dependência de Deus é para que Ele nos livre dos nossos pontos cegos, desses enganos que você falou, que o nosso coração é tão facilmente levado por outros amores, por outros focos. E certamente, mesmo que nós possamos alcançar aquilo que nosso coração deseja, fatalmente, nós veremos que isso não vai gerar no nosso coração essa satisfação, esse contentamento verdadeiro. Ontem, porque hoje é uma segunda-feira, uma das coisas que o nosso pastor disse na mensagem, no sermão de domingo foi: a pior coisa que Deus pode fazer por nós é nos dar tudo o que nós queremos. A melhor coisa que Deus pode fazer por nós é nos livrar de nós mesmas e dos desejos enganosos do nosso coração.
Então, quanta coisa contentamento nos ensina esse assunto. E uma delas, ouvindo você falar, é depender. E depender é crer que a gente não sabe. É crer que a gente não entende. É crer que a gente não conhece tudo. Nem a nós mesmos. Muito bom. Adriana Shibata, quero ouvir você também. Compartilha conosco aquilo que esse capítulo falou seu coração. Então, Lívia, eu já tinha refletido bastante, lendo e relendo, ouvindo vocês falarem. Eu fui de novo ruminando, né, cada palavra. No final das contas é isso mesmo, é falta de fé, né? É falta de confiança. Como a Bianca falou, em primeiro lugar, na bondade de Deus. Sim, sim. A gente conhece as promessas, a gente conhece o caráter de Deus, mas conhecer é diferente de ter essa convicção, de viver, de sair do intelectual e descer para o coração, né? O contentamento está diretamente relacionado a isso, né? Como você mesmo falou, ele é um fruto, né? Sim. Ele é um fruto que vai ser exteriorizado dependendo da nutrição da nossa raiz, Sim. do alicerce. É um esforço. É um Sim. esforço, porque você mesmo falou que isso não é natural, não é algo aparentemente possível, Sim. né? Humanamente. A gente precisa ter coragem. E até para ter coragem, né? Até para ter esse esforço que ela mesmo vai citar lá no livro, né, que a gente precisa se esforçar para crer, a gente precisa se esforçar para permanecer nessas promessas. Sim. A gente precisa da graça e da ajuda do Espírito Santo. Com né? certeza. Uhum. E aí eu vou me lembrar lá de uma citação de Schaeffer, que fala sobre a atividade passiva, né, ou a passividade ativa. Então, eu preciso ter coragem para fazer a minha parte, para agir ativamente. E eu também preciso de coragem, inclusive, pela graça de descansar Sim. passivamente no poder do Espírito Santo. Amém. É isso. E isso é bastante desafiador, né? Bastante desafiador. Como a Ká falou, não é algo fácil, né? É algo que a gente conversando, a gente lendo, se a gente não se aprofundar muito, se a gente não tentar refletir realmente no nosso dia a dia, parece uma frase de efeito, né? Mas a verdade é que isso é muito mais do que uma frase de efeito, né? Ter fé nas promessas do Senhor é algo que realmente, assim, o Espírito Santo diariamente, através do relacionamento com o Senhor, através da busca pela sua palavra, ele vai alimentando no nosso coração e ele vai fortalecendo essas raízes e nos dando esse alicerce da nossa fé, né? E até o ponto das tentações que ela também cita nesse capítulo, das tentações que a gente tem de duvidar dessas promessas serem abafadas, né, pelas verdades da palavra do Senhor e de quem Ele é. Isso. E isso é realmente um processo diário de graça sobre graça, de fé em fé. Então, é esse nosso relacionamento com Deus, é essa nossa vivência,
a gente provando da fidelidade, experimentando essa graça, é que a gente vai desfrutar dessa lente da eternidade que a Bianca falou. Sim, né? Sim. E a gente vai realmente parar e se perguntar, diante dos desafios do nosso coração, diante dos ídolos, diante dos nossos desejos, muitas vezes ilícitos, é que a gente vai parar e se perguntar uma frase até que eu aprendi ouvindo um podcast da Kate, do vô dela, do Projeto do Coração, e que ele fala: o que é isso? Qual a importância disso diante da eternidade? Sim. E que a gente precisa se lembrar, diante das coisas pequenas e das coisas grandes, que a gente reluta em querer ter. O que é isso diante da eternidade, né? E aí a gente volta para aquela tensão entre o querer e o precisar, né? A gente volta para essa tensão do nosso coração, que é essa fábrica de ídolo, e a gente alicerçado na palavra, a gente lembra os nossos sentimentos que servem para nos empurrar para o Senhor, né? Sim. De que a gente já tem tudo em Cristo, de que na verdade o que a gente precisa, miseráveis pecadores, é da graça e misericórdia em Cristo. E isso ele já fez por nós. Sim. E por isso a gente pode viver todos os dias, independente da situação, nele, Sim. no poder dele que nos fortalece. Amém. E eu me lembrei de uma música do Projeto Sola, que é baseada no Salmo 23, que fala justamente isso: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Sim. Então acho que é isso. Eu poderia ficar falando muito aqui, eu acho que vale a pena a gente comentar, se ainda der tempo, sobre a questão da cobiça. Eu acho que a gente poderia... ela cita isso, e depois nas perguntas do final, que você até citou no início, ela faz a gente refletir, né, sobre esses nossos desejos e sobre a nossa cobiça. E aí, só para eu concluir sobre isso, se o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos dá tudo o que nós precisamos, e Ele nos dá isso em Cristo. Sim. E por isso que nós podemos viver contentes, porque nós já temos tudo. Nós cobiçarmos aquilo que a gente não tem, é realmente a gente se colocar no centro, a gente deixar de confiar na bondade de Deus, a gente querer ter o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa história, como a Ká falou. Sim, né? Sim. E a gente achar que qualquer coisa nesse mundo pode satisfazer os desejos do nosso coração e cair nesse engano, que é um engano dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, entre aspas, e a gente precisa se lembrar algo que o Tim Keller fala, né, no livro Ego Transformado. Ele fala que Deus tem o tamanho exato do vazio do nosso coração. Realmente esse capítulo vem não só nos confrontar, nos encorajar, como a Adriana comentou no final agora, ela vem tratando bastante sobre a cobiça, e isso é um assunto que daria um podcast, porque certamente esse é o 10º mandamento dos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás. Ele fundamenta, inclusive, o pecado que gera os outros pecados, né? Não matarás, não roubarás. Tudo isso é fruto da cobiça que nasce no nosso coração. Tudo isso é fruto do desejo de sermos mais do que nós somos. Isso começou
num jardim chamado Éden, onde o homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus que nós falamos tanto nesse episódio. Um relacionamento livre de querer ser mais do que se é. Um relacionamento de intimidade, mas de realidade. Deus é a realidade total das nossas vidas. E a verdade é que a cobiça e o descontentamento, ou que gera a cobiça, ou a cobiça o descontentamento, eu acho que esse é um ciclo sem fim, né? Esse ciclo, ele só vai ser quebrado quando nós realmente compreendermos, e não só compreendermos, né? Mas nos humilharmos diante de quem Deus é. Isso tem a ver com as promessas de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago: humilhai-vos diante do Senhor, sujeitem-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele diz: lancem sobre o Senhor, e aí eu já estou citando 1 Pedro 5, que são duas passagens irmãs, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas a cobiça vem no nosso coração como que dizendo: Deus não sabe. Deus não sabe o que eu preciso. Deus não sabe escrever direito a minha história. Deus não sabe me fazer feliz. Deus não é capaz de reger a minha vida como Ele quer, me levando a esse destino final de felicidade. A verdade é que a cobiça gera isso. Então, nós materializamos esse desejo em outras coisas. Materializamos esse desejo em pessoas, em ídolos. E então a lista é sem fim. Essa é a história da nossa vida, a história da humanidade. Mas você que está ouvindo esse episódio, né, e a gente chega nessa tensão tão grande, essa é a nossa história. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos enviou o seu Filho Jesus para quebrar a maldição do pecado sobre as nossas vidas. Nós lutamos com a cobiça, é verdade, mas Cristo nos liberta com a verdade das suas promessas contidas na sua palavra. E eu quero... Ainda vou deixar as minhas amigas falarem se elas quiserem, mas já caminhando para o final desse episódio, eu quero chamar a sua atenção que tá ouvindo, porque isso chama a minha atenção na nossa conversa de hoje. Mas contentamento é um assunto muito sério. Contentamento é um assunto muito fundamental para nossa caminhada. Talvez ouvir tudo isso e, como a Adri disse, falar sobre isso, precisa caminhar sobre uma reflexão do nosso dia a dia, desses desafios diários que tentam roubar o verdadeiro contentamento em Cristo no nosso coração. Então, fica para mim essa necessidade urgente de levar o contentamento mais a sério. E eu não sei você que nos ouve, ou vocês, minhas amigas, quero abrir aqui para a rodada final, se vocês tiverem algo ainda a acrescentar. Se não, eu convido vocês, na fala de cada uma, como a gente fez no primeiro episódio, citar uma frase desse capítulo do livro Contentamento de Nancy Wilson que mais chamou a atenção. Bianca, quer complementar alguma coisa? Quer citar a sua frase? Fique à vontade. Não me deixa muito à vontade, senão a Adriana lembrou aqui da cobiça e eu já olhei aqui um negócio que eu tinha anotado, já vai virar outro podcast isso daqui. Calma! Mas o que eu quero, assim... de uma forma prática, porque eu acho que, assim, se existem mais pessoas com a mesma dificuldade que eu tenho uma dificuldade muito grande em, tá bom, como é que eu faço isso, sabe? Eu, geralmente, quando eu tenho uma dificuldade, eu fico pensando, nossa, mas, ok, o que eu tenho que fazer? Tá bom que Jesus fez todas as coisas, amém. Não estou dizendo no sentido de que eu vou conseguir alcançar as coisas pelos meus esforços. Mas existe algo que nós podemos fazer. Então, como eu comentei sobre o relacionamento com Deus, como eu comentei sobre esse provem e vejam, eu quero deixar aqui uma dica que me ajuda muito, muito mesmo, assim. E essa dica eu aprendi com alguém que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, meu querido John Piper. Ele nem sabe, Quem sabe ele saberá. Mas eu tenho...
Amém. Mas Deus sabe, e assim, eu posso até passar para você o link dessa pregação, porque é uma pregação que me constrange, mas ao mesmo tempo me encoraja. Sim. É uma pregação que chama Se as Minhas Palavras Permanecerem em Vocês. Sim. Eu mando para você, daí você deixa disponível pro pessoal dar uma olhada e tal. Tá traduzida, bonitinho. Só que assim, o que me choca nessa pregação, John Piper, ele cita a palavra durante os 10 primeiros minutos da pregação. Sim. Sim. Quando eu demorei um pouco para entender o que ele estava fazendo ali. Quando eu me toquei que ele estava citando, eu falei, meu Deus. Eu não sei se vocês têm facilidade para decorar alguma coisa, mas eu tenho facilidade. Quem me conhece sabe que eu decoro falas de filmes, músicas com uma facilidade muito grande. Me constrangeu demais. Eu pensei assim, poxa, eu sei tanta coisa de cor e eu não sei trechos da Bíblia, sabe? Sim. E ele fala nessa pregação, se nós vamos usar a palavra para combater as mentiras que surgem ao nosso redor e até mesmo dentro do nosso coração, a gente precisa ter uma porção dela dentro da nossa mente. Então esse é o meu encorajamento. Meditar na palavra não é só ler a palavra. Meditar é você ficar ali pensando na totalidade daquilo que você leu. Pegue algum trecho sobre o caráter de Deus. Encoraje os salmos. Sim. Decore algum salmo, busquem algum salmo, leia e medite. Se der para você fazer isso, procure algum comentário a respeito. Entenda algum atributo específico de Deus, sabe? Deus, ele é bom, Deus é verdadeiro, Deus é eterno. Então, aprofunde nos atributos de Deus, em quem Deus é. Sim. Esse é o meu encorajamento. E, para fechar, a frase que eu escolhi, que ela coloca mais no finalzinho do capítulo, é exatamente isso. Lembre-se de quem ele é. Por mais que a gente já saiba, né, dos atributos de Deus e todas as coisas, a gente precisa ser lembrado, porque espiritualmente eu acredito que a nossa memória é tipo Dory. A gente sofre de perda de memória recente. Sim. Então a gente esquece com muita facilidade. Sim. Então esse exercício de meditação não é só para conhecer, mas é para lembrar de quem Deus é. Então, lembre-se de quem ele é. Essa frase você vai conseguir memorizar, né, Bianca? Camila, se quiser complementar com algo ou citar a sua frase, fica à vontade. Só como a Adri falou, a questão da cobiça, é até interessante, porque a última pergunta dela, ela fala por que a cobiça é tão nociva? Isso. Porque é bem isso mesmo, né? Ela raiza dentro do nosso coração, assim, mas não é algo escancarado, ela vem de forma lícita mesmo, né? Como a gente veio falando, né? Hoje, o tempo todo, de forma que muitas vezes são desejos lícitos, mas que a gente não percebe no processo, assim, que aquilo vai tomando lugar, porque é lícito, é algo que você deseja, né? E aí você fala, mas eu tô orando, eu tô colocando diante do Senhor, mas não, de fato não tá, porque a gente tá com aquilo no nosso coração de tal forma que você não tá mesmo colocando, ele se tornou um ídolo. Sim. Só que a gente só vai conseguir enxergar isso a partir do momento desse relacionamento, dessa dependência de conhecer realmente quem é o Senhor. Sim. E ela fala, né? Como que eu vou prevenir isso? Estando contente com o que eu tenho. Isso. Que é a gratidão mesmo daquilo que eu tenho. Uhum. E muitas vezes a gente acaba mesmo entrando nessa comparação, né? A gente acaba entrando na questão de olhar para a vida do outro, ou de idealizar coisas e achar que isso que eu idealizei seria perfeito, e porque o outro tem, eu acho que o outro é mais feliz e a felicidade está nisso. Uhum. E aí gera o descontentamento. Então a nossa alegria tem que estar realmente no Senhor. E uma outra frase também do Paul Tripp, ele fala assim, eu não sou amaldiçoado com menos, sim, mas abençoado com uma garantia gloriosa maior do que eu posso imaginar. Amém. Então, quando o meu coração está mesmo voltado para o Senhor, é nessa certeza que eu
que eu vivo, independente se aquilo que eu desejo não é como tem acontecido no momento, né, da forma que eu planejei, mas eu descanso porque eu sei quem é que governa a minha vida, e a minha vida não é aqui. E a minha frase é: ele prometeu nunca nos abandonar. Essa promessa é o alicerce do nosso contentamento. Muito bom, Ká. Obrigada, viu? Vamos memorizar essa frase também. Dri, se você quiser complementar e também falar a sua frase, sua citação do livro, fique à vontade. Então, eu só queria complementar rapidamente de que não há mal nenhum em desfrutar das coisas deste mundo. Sim. Né? Sim. De que nós podemos, sim, ter as coisas aqui, até desejar algumas coisas, desde que isso não controle o nosso coração. Exatamente. E não esteja no centro das nossas vidas. O C.S. Lewis fala uma coisa interessante: os prazeres deste mundo, eles nos servem para despertar para o que realmente importa. Isso. Eles funcionam como um eco, como uma cópia daquilo que nós teremos, né? Sim. Então isso é bênção. É bênção a gente poder desfrutar, inclusive lembrando que foi o Senhor que deu, e fazer isso para a glória dele, e ter gratidão, mas nunca nos esquecendo que o nosso lar não é aqui. Exato. E a frase que eu escolhi foi a seguinte: contentamento requer coragem e força, e nós podemos alcançá-lo porque o próprio Cristo nos suprirá da força necessária para estarmos contentes em tempos difíceis e em tempos fáceis, em tempos áridos e em tempos prósperos. Muito bom, meninas. Certamente é o Evangelho que nos traz esse equilíbrio. Deus nos fez com a capacidade de desejar. A questão é que o pecado desnorteia os nossos desejos, mas certamente nós precisamos do equilíbrio que o contentamento nos traz. E aquilo que Paulo diz em Colossenses sobre nós pensarmos nas coisas do alto, eu sempre penso que é nossa mente no alto, com os pés pisando nesse chão. Nós podemos andar, desfrutar, nos contentar, esperançar, aguardar as promessas fiéis do nosso Deus. Eu quero fazer uma oração para terminar esse episódio, agradecendo as minhas amigas, agradecendo porque sempre que a gente divide, como eu disse no início, a gente multiplica. Quanto eu aprendi ouvindo o que elas compartilharam. Eu espero que tenha sido com você assim também, você que nos ouve. E essa oração final eu quero fazer por nós, quero fazer por você, quero fazer em gratidão a Deus. Senhor, obrigada, porque Tua palavra é real, viva. Nós podemos provar e ver através dela que o Senhor é bom. E eu te peço, ó Deus, por tudo que nós falamos, compartilhamos nesse episódio, se de alguma forma essas palavras tocaram o coração de alguém que nos ouve, assim como tocou o meu coração e eu creio que o das minhas amigas também, o Senhor possa nos levar todos a experimentar a suficiência de Cristo nesta vida. Aqui e agora é o que nós podemos ter em abundância. É uma promessa real, viva, eficaz, acessível por meio de Jesus, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Certamente, todos nós lutamos todos os dias, não só com a cobiça, mas o descontentamento, desejos que guerreiam o nosso coração. Mas a Tua palavra diz que a verdade nos liberta. Portanto, ó Deus, se há mentiras, enganos que têm nos seduzido, que têm nos deixado cair na ilusão, que o Senhor possa nos libertar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa nos levar a desfrutar desse relacionamento que nos satisfaz, desse relacionamento que acalma o nosso coração e o coloca no lugar certo, na glória de Deus, na Tua glória. É o que eu te peço também
pedindo que essa conversa, Deus, possa gerar frutos no nosso coração e no coração daqueles que nos ouvem, pela graça e pelo agir do Espírito Santo. É assim que eu oro, agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.